Oi, Letícia, boa tarde. Aceitei. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vinda de volta, já que a live que a gente Que fez, bom que vamos ter a oportunidade de falar mais um pouquinho, então. é verdade, a live que a gente fez foi uma live super requisitada aí para que a gente continuasse o assunto, né? Porque o tempo foi curto e sempre vai ser, né, para esse tipo de assunto, eu acredito. Sim, com certeza. Tem bastante coisa para a gente falar, né? Mas vamos lá, então. Vamos lá, Lê, sentimentos que rondam a gente, né? Nessa época de pandemia. E, na verdade, esses sentimentos rondam a gente sempre, né? Eu acho que eles ficam mais aguçados quando chega um período desse, né? Essa ansiedade, essas coisas, elas ficam mais aguçadas, mas geralmente já estavam ali presentes, instalados de certa forma, né? Quem é calmo, quem não é Isso. calmo é que acaba sofrendo um pouco Não. mais, né, nesse momento de intranquilidade. Bom, Exatamente. queria que você, de repente, explanasse um pouquinho se isso faz sentido, se não faz sentido, e um pouco dessas questões aí, antes de repente a gente abrir para pergunta, e eu também estou cheio de perguntas para fazer aqui. Que bom, que bom. Então, pessoal, podem ir pensando nas perguntas, depois vocês vão colocando aqui. Mas isso que o Vitor falou é interessante, porque o que que acontece? Na verdade, né, esses sintomas, tudo isso que está acontecendo agora não está surgindo por conta, né, da pandemia e da situação em si. Claro que tem coisas que surgem, né, tem coisas mais pontuais, mas todos esses sentimentos, na verdade, agora eles são desvendados, né? Porque nós estamos, na verdade, num momento onde, como nós comentamos, né, na live passada, é um momento propício para nós lidarmos com nós mesmos, né? Onde nós não temos como fugir, né, disso, nós não temos como ocupar o nosso tempo com o trabalho, né? Não tem como a gente fugir dessas questões que estão ali presentes o tempo todo. Então, nesse momento, o que que acontece? As pessoas, elas estão com isso de uma forma direta, né? A gente não tem para onde correr. Então, tudo aquilo que ficou mal resolvido, tudo aquilo que já estava incomodando antes, agora é o momento de reflexão, né? E como a pessoa vai fazer essa reflexão que é o importante, né? Que tem muitas pessoas que, na verdade, passam o tempo todo fugindo, né? Se enchem de trabalho, principalmente as pessoas muito ativas, né? Isso não é regra, claro, né? Mas acontece algumas vezes, né? Das pessoas que se enchem de muitas atividades justamente para não pensar nessas questões. E agora nós somos convidados a fazer essa introspecção, a olhar para dentro. Né? Então, isso talvez seja até uma dica, uma coisa importante para a gente começar a pensar, para se dar conta dos sentimentos agora. Porque nós temos agora a oportunidade de pensar nessas coisas que não estão funcionando bem, né? De avaliar a nossa vida de uma forma geral. A gente não tem tempo, agora nós temos tempo suficiente para fazer um balanço geral da nossa vida, do que está indo bem, do que não está indo bem, para que quando tudo voltar ao normal, as coisas não voltem ao normal, né? As coisas voltem diferente daquilo que era antes. Né? Então, muitas pessoas sentindo tristeza, medo, isso não é de agora, né? É importante pensar nisso, é importante a gente se autoavaliar nesse momento. Então quer dizer que os sentimentos eles se amplificam nesse momento, né? Ele já tinha lá, mas ele fica amplificado, digamos assim. Isso, exatamente, porque antes nós não tínhamos o tempo, né? Ah, ah, acho que está travando um pouquinho. Então, aí eu estava falando, eu falei, ó, você vai ter que ficar aqui comigo hoje, porque eu estou com problema na internet, eu vou precisar que você me ajude aqui. Ou seja, ele ficou confinado Tá. na sala que a gente está trabalhando aqui. Agora há pouco, Ah, entendi. ele estava feito um para lá e para cá aqui, ansiedade a mil, né? Eu falei, ó, tá aí, né? Em loco, o negócio acontecendo, né? É isso Pois então. tem a ver com, quer dizer, ficou confinado aqui, aí, quer dizer, está ali ansioso e tal, né? Então, eu imagino que no momento que é uma crise mundial, que isso se amplifique realmente, né?
Exatamente. Na verdade, a ansiedade é uma coisa que já existia muito antes, né? Existia até, na verdade, quando nós estamos cheios de coisas para fazer, nós ficamos ansiosos. Olha que interessante isso. Quanto mais coisas nós temos para fazer, mais ansiosos nós ficamos. Mas ao contrário também, né? Porque se nós não temos como fazer aquilo que a gente quer, ou se nós não temos nada para fazer, a ansiedade surge também. Né? Então, eu atendo muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu estou ansiosa porque eu tenho muita coisa para fazer. E na verdade não é bem assim, né? Nós temos uma visão meio errada disso. A ansiedade ela vai além dos nossos afazeres, ela é uma questão emocional psicológica, né? É uma ânsia de fazer algo que a gente nem sabe o que é. Isso está muito ligado às nossas questões, aquelas coisas que ficaram ali mal resolvidas, aquilo que a gente tem que muitas vezes está até inconsciente, se a gente puder fazer, essa ansiedade ela vai continuar. Então, na verdade, é interessante pensar o seguinte: hoje nós somos obrigados a conviver com essas emoções. Né? Nós estamos confinados, nós não temos o que fazer, nós temos que conviver com nós mesmos. Mas quando tudo voltar ao normal, nós também vamos ter que conviver com isso, só que de uma forma mascarada. Né? Então, a humanidade já estava doente muito antes disso tudo acontecer. Né? Nós já tínhamos muitos sintomas. Agora eles estão aparecendo. Agora eles estão surgindo. E agora é o momento da gente aprender a lidar com eles. Né? Nós não temos para onde fugir. Nós não temos como sair para espairecer, não temos como nos. Até existem alguns mecanismos, né? Tem pessoas ir buscando, né, se distrair com várias coisas, o que é importante também. Né? Mas eu sempre falo, agora é momento da gente parar um pouquinho, né? Da gente aprender a lidar um pouquinho com isso. Legal. Eu vou te provocar aí, dizendo Uhum. o seguinte: quando as coisas voltarem ao normal, né? E, Será que o que a gente estava vivendo era o normal? Era o comum, pois talvez, então. mas era normal aquela loucura toda? E uma outra provocação é o seguinte, Lê, é, eu acho que tem também uma questão muito, pelo menos eu tenho observado isso, uma questão muito aguçada de culpa, né? Porque, por Uhum. exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Perfeito. Antes não tinha tempo, e o tempo a gente percebe que era uma grande desculpa, né? A gente já percebe que na academia, a gente montou a academia 24 horas e antes as pessoas diziam que não tinham tempo para treinar. E depois a gente acabou com essa grande desculpa, né? As pessoas eram obrigadas a admitir que, na verdade, elas procrastinavam as coisas, né? E Isso. procrastinadores hoje, eu acho que estão sofrendo muito de culpa, né? Vou dar um exemplo Aham. prático. Precisava arrumar a minha casa. Ah, mas eu trabalho, não tenho tempo. Mas tinha um monte de coisa para resolver, revista velha, livro, foto, não sei o que e tal. E vou lá, e aquilo não acontecia porque eu não tinha tempo. Agora eu tenho excesso de tempo. Então antes eu Hum. sentia culpa porque eu não conseguia fazer, mas eu me apoiava na questão da falta de tempo. Agora eu tenho excesso de tempo em casa e eu também não consigo fazer. Uhum. Existe um sofrimento nesse sentido, né? Existe a culpa, o sofrimento. E até queria te perguntar, existe alguma coisa que a gente possa fazer? Por onde que eu começo? Como é que eu organizo isso, né? Nesse momento que eu já não tenho mais para onde fugir. Eu percebo, inclusive, que a gente tem muito isso, né? De repente eu tinha alguma coisa que parecia impossível, mas que eu precisava fazer, precisava fazer. Aí daqui a pouco eu arrumo uma outra coisa que é muito mais importante, ou muito mais urgente, digamos assim, e aí eu sinto vontade de fazer aquele negócio que eu estava disposto para fazer aquela outra coisa que não era essa, né? Eu não sei se tem a ver, é o mesmo caso, se está interligado, entrelaçado ou não, e como que a gente dá conta disso, né? Isso é ansiedade, isso é medo, o que que é isso? Uhum, perfeito. Essa questão da culpa é muito interessante agora, que é o que mais está surgindo no momento. As pessoas estão se sentindo culpadas, né? Mas retomando um pouquinho o que você falou, né, sobre o normal, né, sobre ser normal, aquilo que nós estávamos vivendo, tudo trata-se de um pouco de excesso, né? Excesso de afazeres, né, e falta de tempo. Agora nós estamos com excesso de tempo e falta de afazeres, ou às vezes é a mesma coisa, enfim, né? Então nós acabamos nos acostumando com aquela vida corrida e nós reclamávamos, né? Todos nós já reclamamos, até no automático, porque se tornou interessante ter muita coisa para fazer.
né? Se você ter um dia cheio, é sinal de que você é bem-sucedido, né? De que você está no caminho certo. Então, ela acabou se tornando dessa forma. E aí, na verdade, entra na qualidade de vida, né? Porque ter um dia corrido, ter muitos afazeres, não é sinônimo de qualidade de vida, muito menos de qualidade mental, né? De saúde mental. Então, na verdade, nós nos acostumamos a isso, né? O que não significa que seja o correto e o que seja o mais saudável. Então, a questão da culpa, ela entra justamente ali, porque o que acontece? Nós fomos ensinados, né, que quanto mais nós produzirmos, melhor. Né? Quanto mais nós estivermos fazendo, melhor. Que ficar parado não é legal, ficar parado é coisa de gente que não sabe o que quer, é preguiça, né? Então, nós temos que ir o tempo todo ocupados de alguma forma. Foi isso que nos ensinaram e que nós internalizamos muitas vezes. Né? Então eu me sinto que é improdutivo, inútil, se eu não estou fazendo nada, né? O sentimento de inutilidade que muitos pacientes acabam relatando a mim, né? Eu me sinto inútil, eu não consigo fazer nada. A ansiedade causa isso também, né? Eu quero fazer muita coisa e ela me trava, eu não consigo fazer absolutamente nada. Então agora nós estamos passando por um momento onde muitos projetos eles tiveram que ser pausados. Né? Nós não podemos fazer muita coisa em relação a isso. E como é que eu vou lidar agora com essa culpa? Né? Se eu fui ensinado a vida toda que eu preciso produzir, agora eu tenho que parar, a gente percebe isso justamente até quando a gente vê o governo, as pessoas dando entrevista, né? As empresas, né? Que não paravam nem nos feriados, né? E, enfim, e agora foram obrigadas a parar, né? Então, infelizmente, é uma cultura que a gente tem aqui. Então, a culpa ela é normal, digamos assim, dentro do contexto, né? Quem aí está se sentindo meio culpado, se sentindo meio inútil, né? Fiquem tranquilos, eu acho que todo mundo aqui já passou um pouquinho por essa experiência, né? O que eu faço agora com isso? Até por isso que está surgindo muitas coisas, né? Aula disso, aula daquilo, e cursos, né? Para que nós não nos sentimos culpados, né? Para que a gente não pare para pensar nessa possibilidade. Então, o que é importante a gente fazer agora, né? Como é que a gente sai desse ciclo vicioso que nós estamos? Eu acredito que a pandemia, tudo isso que está acontecendo é um convite, né, para a gente sair desse automático, né, para a gente lidar com essas questões, para a gente perceber que nós podemos ser produtivos de outra forma também. Né, que não é só no trabalho, que não é só realizando coisas, que não é só fazendo coisas que nós podemos ser produtivos. Né, que agora é o momento da gente olhar para nós, da gente avaliar o que realmente a gente quer fazer. Não existe uma receita de bolo para isso, né? Tudo passa pelo autoconhecimento. Né? Eu sempre falo assim, as pessoas vêm e falam assim, me dá uma dica, né, do que eu faço em relação a isso. Daí a dica que eu dou é façam terapia, né? Para vocês se conhecerem. Porque é só assim que a gente consegue dar com tudo isso, né? Para muitas pessoas o trabalho significa tudo na vida, né? A atividade, aquilo que a pessoa está fazendo significa tudo. Então, quando a gente perde isso, o que nós somos, né? E outra coisa importante é da desculpa, né? Da procrastinação. Exatamente, os procrastinadores estão sofrendo muito. E eu acho que todos nós somos um pouco, né? Porque agora a gente pode fazer tudo aquilo que a gente disse que não tinha tempo de fazer. E se parar para pensar, será que a gente está fazendo tudo aquilo? Eu acho que a gente não fez nada do que a gente devia fazer ainda, do que a gente gostaria de fazer. E quando a gente fala em procrastinar, é outra coisa que é importante observar, que a gente está procrastinando uma coisa tem um sentido, isso é um sinal de alguma coisa, né? Isso pode dizer várias coisas, pode dizer que aquilo, você tem uma dificuldade com aquela questão, aquilo te suscita algum tipo de sentimento ruim, aquilo te coloca à prova em alguma área da sua vida que você está inseguro, né? Então a procrastinação ela tem um sentido, né? O que aquilo vai revelar de mim que eu não quero lidar naquele momento? Então tudo aquilo que a gente vai procrastinando é porque tem alguma coisa ali que incomoda, né? Que te faz também sair de uma zona de conforto. Então agora a gente não tem mais essa desculpa. Também não precisa ser encarado como uma culpa. Não é porque eu tenho tempo livre que eu tenho que fazer tudo aquilo que eu disse que não tinha tempo para fazer antes, né? Porque primeiro as pessoas têm que parar para se analisar. Está acontecendo uma pandemia, não tem como seguir a vida normal. E o que as pessoas querem? Dar um jeito de que as coisas não parem. A gente estava num ritmo acelerado, parou, todo mundo quis continuar, foi embolando, foi enrolando tudo. Né? Vou dar um exemplo simples no colégio onde eu trabalho, né? Não vou citar o nome do colégio, mas
Nós paramos as aulas, né, e os alunos continuaram tendo aula online e um monte de matéria, mas calma, porque os alunos não estão preparados psicologicamente para isso, né, para uma aula EAD. Então, a gente precisa de um tempo para explicar o que que é uma aula EAD, o que que é isso que eu vou ter que fazer agora que antes eu não fazia. Porque senão o que que acontece? Vai gerar um sentimento de culpa por não estar conseguindo fazer aquilo de forma correta. Por quê? Porque não era com isso que eu estava acostumado. Né? Então, primeiro é o momento da gente parar um pouco, né? Parar, justamente, esse é o convite, né? Para nós pararmos um pouco e a partir daí desenvolver estratégias para trabalhar com isso. O que que eu posso fazer com esse tempo, né? Eu tenho um tempo ocioso, eu tenho um tempo de produção e, na verdade, na nossa rotina corrida, o tempo ocioso é importante. Ninguém nunca deu valor para ele. Eu preciso de um tempo de descanso. Falo isso para os alunos do colégio. Quando a gente está estudando para uma matéria, para uma prova, a gente precisa de um tempo de descanso para o cérebro assimilar o conteúdo também. Precisa fazer pausa e a gente não sabe fazer pausa. Então, essa que é a questão. Nós temos que aprender a parar e se analisar, porque senão a gente vai sempre girar em torno disso, do sentimento de culpa, de insatisfação, de inutilidade. Então, o que eu convido vocês agora a aceitar essa pausa, né? Aceitar que a gente não pode fazer muita coisa em relação a isso e parar para refletir, né? A vida não vai desmoronar por conta disso, por conta de uma pausa, né? Então, agora é o momento da gente se autoanalisar, de perceber o que que a gente pode fazer com isso, o que que a gente pode deixar para depois, que não tem nada de errado também da gente deixar um pouquinho para depois, né? Então, acho que entra mais ou menos nisso. Mas essa questão da procrastinação eu acho que é importante. Agora é o momento de analisar isso, né? Que a desculpa era não tinha tempo. E agora qual desculpa eu vou usar? Né? Então talvez seja interessante a gente parar de usar desculpas e perceber o porquê dessa desculpa. O que que isso me suscita? Legal. Tem duas frases que eu acho que acompanham a gente há muito tempo, são frases famosas, né? São contrapontos, eu acho. Uma que é muito comum, né? Que diz que o trabalho dignifica o homem, né? Sim, aham. Se isso é verdade, se o trabalho dignifica o homem, a ausência do trabalho, então, né, não nos traz dignidade, né? Será que é isso Dignidade. mesmo? Será que essa Pois frase está certa? E a gente precisa, né, a lidar com essas coisas que a gente traz, às vezes, são filosofias que vêm de família, que são coisas familiares aí que a gente traz e acaba com gatilhos mentais, né? E sente culpa quando a gente não consegue dar conta desses mitos, eu chamo de mito até, né? aham. Uma outra, e aí já quem é mais acadêmico, frequentou a faculdade, principalmente da área de humanas, né? Traz isso, o entendimento de que o ócio criativo também é importante, né? Uhum. E às Isso. vezes até o ócio pelo ócio, né? Quer dizer, o que é a prática da meditação, né? Que eu realmente esvaziar a minha mente de qualquer tipo de pensamento, seria o ideal, na verdade. E a gente Exato. percebe que é mais evoluído quem, né? Agora eu vou colocar aqui no mais uma quantidade. Quem gosta de falar de se conectar com o eu interior ou com Deus e tal, o que está mais próximo disso? É o trabalho que dignifica ou é o esvaziamento de qualquer tipo de trabalho ou de conceito e tal, né? Então eu coloco isso para a gente poder pensar e chamar atenção, talvez também, se me permite, eu não sou psicólogo, mas muito das coisas que a gente traz dentro de si, né? Como conceitos e coisas que são verdades absolutas, nem sempre o são, né? Eu, dentro da minha família, por exemplo, sempre ouvi que, olha, o olho do dono é que engorda a boiada. E aí a gente ficava, né, enquanto empresário, falando, mas será que eu preciso estar sempre lá para a coisa acontecer? E aos poucos a gente vai entendendo que isso é uma grande inverdade, que eu preciso de tempo livre, e o que engorda a boiada não é o dono do dono, mas são os processos, né? Eu perguntava até, falava, você tem certeza disso mesmo? Para alguém da minha família que falava isso, então quer dizer que o dono do McDonald's, ele está todos os dias em todas as lanchonetes dele, cuidando dos processos? Será que o dono do Angelone, aqui de Santa Catarina, por exemplo, eu vejo ele todos os dias em todas as lojas? Então, isso não é verdade. O processo, né, às vezes, está acima disso. Então, tem alguns mitos, eu trago isso para a gente pensar. Tem algumas coisas que não são verdade. Na verdade, são Isso. coisas
foram construídas em épocas que isso era verdade, mas que o mundo ele vai mudando, né? E essa mudança precisa ser constante. E aí eu te pergunto também, Lê, já te falei aí desse processo de o que está mais próximo, né? Seja próximo de Deus, eu mesmo, né? Nesse momento. Mas, e quando eu olho para dentro de mim, claro, a gente precisa olhar para dentro de si. Porque, ok, eu sou, por exemplo, alguém generoso, alguém... E aí quando eu olho para dentro de mim, eu vejo algo muito positivo, né? E as pessoas que olham para dentro, eu estou falando de forma geral, não necessariamente eu acredito que eu seja generoso, obviamente, né? Mas eu vejo sentimentos positivos, sentimentos bons e que são construídos e entendidos como coisas positivas. Mas essas pessoas que olham para dentro de si e falam, olha, eu olho para dentro de mim e não vejo lá muito coisa boa. Só Jesus na causa, só psicólogo na causa, como é que a gente faz isso? E nesse momento de crise que fala, todo mundo agora está falando, precisa ser generoso, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Mas eu nunca fui. Eu aprendi, até na minha família, que tem uma construção diferente, que ser esperto é que era ser bom, né? Que ser desonesto é que era o caminho, né? Como é que fica isso? Que loucura isso agora, que movimento, né, na cabeça dessa pessoa. Levar vantagem que era o positivo, né? Exatamente, muito importante isso que você citou, porque passa tudo por uma construção, né? É um significante. O que que isso significa para cada pessoa? O trabalho, por exemplo, para algumas pessoas é o essencial, né? É o essencial para a vida. Tem muitas pessoas que falam, eu vivo para o meu trabalho, né? E não está errado, é a forma como nós fomos aprendendo, né? É o valor que foi constituído naquele momento, né? Sobre o trabalho dignificar o homem. Isso é muito, principalmente na nossa sociedade, né? Então é justamente essa que é a questão agora. E o trabalho realmente, né, quando nós estudamos, né, a questão é um dos compostos mais importantes, né, para a constituição do ser humano, do psíquico, porque é um momento onde nós podemos colocar ali as coisas que nós temos de melhor, fazer onde nós desenvolvemos habilidade social, né? Então é o nosso momento de construção, né? Mas ele não pode ser baseado só nisso, né? Porque o ser humano ele tende a colocar toda a pulsão nele num objeto só. Esse que é o grande problema, né, do ser humano, porque nós colocamos toda a nossa energia num lugar só. E aí nós deixamos de abastecer os nossos outros lugares, né? Então isso é muito importante também. Depois eu vou falar dessa questão da criatividade, né, que é o que eu acho que pode ajudar nesse momento as pessoas a lidar com tudo isso. Mas o que acontece? Como é um momento de olhar para dentro, como a gente não tem como, né, utilizar disso que antes era o essencial para nós, a maioria das pessoas, né, ou a grande maioria, acaba conseguindo enxergar um pouquinho mais os seus defeitos também, né? Principalmente as pessoas que ocupavam-se mais para não olhar para si, é justamente porque já sabiam que tinha questões ali dentro, coisas que não gostavam em si mesmo, que não sabiam como mudar, né? Então, esse olhar para dentro agora, ele causa um sofrimento, né? Até mesmo para as pessoas que se acham muito boas, causa um sofrimento. Nós não somos de todos do bem, né? Nós temos o nosso lado ruim, o nosso lado adverso, e isso é normal dentro da constituição de um ser humano. Alguns mais, outros menos, não tem nada de errado, né? Nós somos humanos. Mas olhar para isso é uma coisa que causa sofrimento e causa até um desespero, né? Quem eu sou dentro de tudo isso que está acontecendo? E tem pessoas que realmente não se conhecem mesmo. Então, o momento de olhar para mim e ver aquilo que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim é um pouco desesperador, né? E as pessoas elas se cobram muito, né? São muito autoexigentes, principalmente essas pessoas que só veem o seu lado negativo, né? Que não enxergam esse lado positivo. Não tem. É porque a pessoa tende a focar, né, no negativo, né? Tem pessoas que são um pouco mais negativas, outras que são positivas, que também é normal, né? Mas geralmente essas pessoas tendem a ter um foco maior no negativo. Então aquilo sempre esteve lá e agora está mais forte também, né? Ainda assim, eu sempre digo que eu acho que é momento de olhar para isso agora, né? E saber o que a gente vai fazer com isso. Esse que é o problema, né? As pessoas falam assim, tá, eu olhei para isso, e agora? O que eu faço com isso? Eu descobri tudo isso, eu percebi que realmente eu não sou aquilo que eu achava que era, porque eu achava que eu era boa no meu trabalho. Se eu não tenho mais o meu trabalho agora, eu não sou boa em nada,
né? É momento da gente descobrir, né, o que mais eu faço de bom. Para que eu acredito que entra a criatividade, né, das pessoas para isso. Eu sei que é uma coisa assim muito difícil quando a gente está em sofrimento, né? Até por isso que depois eu vou ressaltar a importância da gente. Acho que talvez agora, nesse momento de isolamento, as pessoas vão começar a dar valor para um processo de psicoterapia, né, de conhecimento, de você estar em análise, de você estar submetido a uma psicoterapia de compreensão. Por isso que tem muitos psicólogos disponibilizando atendimento online, atendimento gratuito. Por quê? Porque a tendência é que as pessoas agora sejam obrigadas a lidar com as suas questões internas. E sozinhos, né, isso que eu vou falar que é importante, a gente não dá conta de tudo. Né? A gente não vai conseguir olhar para nós, a gente não vai conseguir elaborar tudo e dizer, pronto, estou plena, né? Conseguir fazer aquela internalização, posso fazer meditação, posso fazer um monte de coisa. Mas não é assim tão simples, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Se Freud, que era Freud, ele não conseguia se autoanalisar, quem somos nós, né? A gente precisa do outro, a gente precisa de ajuda. E agora é momento também da gente olhar para a gente com humildade, né, e falar assim, eu preciso de ajuda, né, eu não consigo sozinho, né, eu preciso de um auxílio para me conhecer melhor. E ao mesmo tempo que isso causa esse desespero, isso acaba aguçando a nossa criatividade também. As pessoas estão aprendendo novas formas de lidar. Eu ia falar da adaptação. Agora a gente tem que se adaptar a novas coisas, a novas formas de trabalho, novas formas de comunicação, né? Novas formas de fazer tudo. Então, olha que momento interessante para a gente desenvolver a nossa criatividade. Um trabalho mecânico que a gente já está acostumado a fazer, que a gente também não desenvolve novas habilidades. Né? Eu passo tanto tempo ali lendo livros de psicologia, fazendo isso e aquilo, que daqui a pouco eu só sei fazer aquilo. Né? E agora nós estamos também sendo convidados a aprender novas formas de lidar com isso. Né? Então, deixar a criatividade sair agora é importante também, né? Descobrir outras coisas, aquilo que eu também sei fazer além de. Né? O ócio, ele é importante também porque a gente descobre muitas coisas sobre nós. Coisas que eu fazia lá atrás e que agora eu não faço mais. Né? Por que não retomar essas coisas? É importante a gente retomar coisas novas, aprender coisas novas. Nada do que a gente aprende é em vão. Nada vai ser tempo perdido, né? As pessoas olham para mim e falam, nossa, mas vou perder todo esse tempo, né? Depende, né, de como que a gente avalia tudo isso, né? Por que perder? A gente pode ganhar muito. Eu sei que parece, às vezes, assim, é um pensamento muito positivo, né? Mas a gente tem duas opções agora, né? Ou a gente olha tudo de forma negativa, né? Eu sempre falo assim, agora não é momento da gente criticar. Porque a gente vai passar o quê? A inteira inteira só criticando, né? Revoltado com isso. Agora nós temos a opção de ou criticar ou a gente aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável, de se conhecer melhor, né? Então, quando a gente entra, a gente não enxerga coisas boas, só de acontecer isso já é um problema, né? Significa o quê? Que a minha visão, ela está embasada em questões positivas. Isso já é um indício de que a gente precisa reavaliar isso, né? Então, eu acho importantíssimo agora, né, as pessoas estão sofrendo com isso, prestar atenção até onde vocês conseguem lidar com isso sozinhos. Tem pessoas que conseguem elaborar, conseguem ser criativos, né, conseguem fazer música, conseguem fazer outras coisas. Não significa que estão sofrendo, significa que estão se adaptando ao momento. Mas as pessoas que estão com muita dificuldade, né, que realmente querem lidar com descobrir o que está acontecendo, agora é momento de procurar ajuda. E agora é momento de falar, eu preciso do outro. Né? Então, isso que você falou faz muito sentido mesmo. Né? Então, nós temos essa opção agora também. Legal. Olha, eu percebo aí, te ouvindo falar, me veio algo em mente, que é o seguinte, uma coisa até que eu não concordo, que eu escuto o tempo inteiro, e eu acho que o momento é muito pertinente. Bom, o mundo está cada vez mais repleto de, chega a fazer chacota, né? Repleto de coach. A gente tem coach de tudo. Coach de relacionamento, coach financeiro, coach de exercício físico, coach, inclusive alguns profissionais já estabelecidos, como por exemplo, professor de educação física, que é professor de formação, né? E às vezes se intitula coach, que é uma formação que, né, inclusive, não precisa ter, digamos, o
o diploma para exercer, né? Nada contra os coaches, não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que você pode também, eu, por exemplo, estava fazendo também uma das especializações em coaching, em específico em uma área, que já tem nessa área também. Mas eu te pergunto o seguinte, eu vejo muito coach, por exemplo, falando o seguinte, como por exemplo, os 5 mandamentos hoje, né, da vida, enfim, da vida plena, da vida épica, disso, daquilo, né? E aí um dos mandamentos é o seguinte, afaste-se de pessoas negativas, né? Assim como também, vamos lá, às vezes eu vejo alguns psicólogos falando, eu não concordo muito com isso, não sei qual é a sua posição, vou dar a minha aqui, né? Olha, então você, no relacionamento, olha, você tem que, porque aquele outro, quer dizer, o terceiro, né? Às vezes eu vejo alguns psicólogos muito como mais advogados do seu cliente, do que entendendo um contexto mais sistêmico, digamos assim. Eu estou falando isso porque eu acredito que você não vá nessa linha, né? Mas os coaches, eles estão lá, afaste de pessoas negativas, afaste de pessoas fofoqueiras, afaste-se. Ok, eu entendo o recado, mas agora a gente está confinado, às vezes em família, e às vezes essa família, a família moderna hoje, não tem só pai, mãe, cachorro e os filhos. As famílias de moderna hoje, às vezes tem pai, mãe, sogra, tio, avô, todo mundo junto. E estamos ali confinados, né? E afaste de pessoa negativa, quer dizer, manda o cara, esse problema não é meu. Se vira aí, amigo, isso é negativo, né? Pegamos todas as pessoas negativas, porque esse é o entendimento que eu tenho do coach, quer dizer, se essa pessoa não serve, quem é que vai ajudar essa pessoa? Eu acho que se ela está ali no meio de uma família que é positiva, deve ter algum entendimento, seja divino ou alguma coisa nesse sentido, porque essa pessoa não pode ficar desamparada sozinha, né? E esse é um momento de a gente realmente olhar para dentro, ou olhar para fora, ao meu entendimento, não sei se você concorda, e entender que eu faço parte desse processo. Se eu estou ali e tem alguém eu preciso trazer essa pessoa junto, né? Não significa me tornar negativo tanto quanto ela, talvez, mas trazer ela para positividade, né? Entender isso como, tem gente que vai entender como karma, talvez, mas eu devo ter algum trabalho nesse sentido, né? O quanto eu posso ser útil. Não sei se você concorda, se tem eu também não tenho certeza de ser esse o caminho, mas é um pensamento que me vem principalmente nesse momento, acho muito pertinente. O que você pensa sobre isso aí, enquanto profissional, realmente, né? Aí a questão técnica, né? Perfeito, perfeita sua citação, porque o que eu acabei de falar também, né, que nós somos tão individualistas, né, que a gente não sabe nem a hora de pedir ajuda, né? Porque a gente sempre olha para o nosso próprio umbigo, a gente tem que ser autossuficiente, né? E o outro é o outro e eu sou eu, né? E isso que você falou é importante agora, né? Então, vamos lá. Começando sobre o coach, né? Eu também não tenho nada contra, até já trabalhei com coach, que é uma ferramenta interessante se souber utilizar, né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas, tudo que vem muito como receita não é legal, né? Porque o ser humano, ele é subjetivo, né? Em psicologia, a gente trabalha com a subjetividade do ser humano. Cada ser humano é uma pessoa, cada ser humano tem uma história, cada ser humano está inserido num sistema. Se a gente vai trabalhar só o ser humano, né, a gente não tem como tirar o ser humano do sistema e trabalhar ele individual. Né? Não existe, porque depois ele vai voltar para o sistema. Por que quando a gente atende criança, a gente tem que atender a família? Porque a criança mora com a família, está inserida naquele sistema. Né? Então não tem como fazer esse trabalho individual dessa forma. Né? Se nós formos ignorar tudo que acontece com a gente não vai viver. Né? Nós vamos viver simplesmente ignorando fatos. O que é importante a gente fazer? A gente saber se blindar de algumas coisas, e isso é importante. A gente saber que tem coisas que a gente não pode mudar, e o que vai importar é o que a gente vai fazer com isso que a gente não pode mudar. E isso é interessante da gente desenvolver, um processo de muita elaboração, né? muito tempo de terapia, enfim, né? Mas não existe isso da gente ignorar tudo, né? Não existe receita de bolo. Então isso é bem importante no momento, porque o que está suscitando também nesse isolamento?
nós temos que lidar também com as dificuldades familiares, porque nós estamos morando com essas pessoas, né? E tem muitas pessoas que saíam de casa de manhã, voltavam de noite, às vezes justamente para não ter que conviver com esse sistema familiar, né? Hoje eu vejo muitas piadinhas ali no Instagram, né? Porque eu vou sair do isolamento divorciado, né? Porque tem que conviver com a pessoa que você escolheu para conviver, né? E que na verdade não estava convivendo. E que talvez justamente o fato de não estar convivendo com ela de verdade é o que estava atrapalhando o relacionamento, né? Então as pessoas distorcem muito as coisas, né? Então agora é justamente esse, agora é o momento da gente olhar para nós, olhar para o outro, porque se eu também estou triste, se eu não estou feliz, isso não envolve só a mim, envolve a minha vida de uma forma geral, as pessoas que estão comigo, né? Muitas vezes a gente olha para o nosso próprio umbigo, não vê que a nossa família também está sofrendo, às vezes com a nossa própria atitude, com tudo isso também, às vezes não percebe que tem outra pessoa ali que está muito pior, que também precisa de ajuda, né? Então a gente se isolou, nós nos isolamos, mas nós isolamos dentro da nossa família e dentro da nossa casa as pessoas, né, que estão ali convivendo, né? E isso não pode, não deve ser ignorado. Nós somos um todo, né? Nós não somos um ser humano sozinho no mundo. É claro que nós somos seres individuais, não é porque sua mãe e seu pai, né, pensam e sentem de uma forma que você vai sentir igual, mas nós somos diretamente afetados por isso. Né? Nós somos completamente afetados pelo trabalho, pela família, por tudo que nos rodeia. Né? Então eu concordo muito com essa questão do sistema. Né? Não existe como a gente fragmentar o ser humano. Então, quando a gente olha para dentro, a gente tem que olhar para nós e para as pessoas que nos constituem. Nós somos constituídos pelas outras pessoas também, né? E olha que baita, né, da gente trabalhar com isso, né? Ou a gente, de novo, né? Achar ruim, porque a gente vai ter que lidar com essas pessoas, né? Se trancar num quarto e ficar realmente em isolamento, ou a gente tem essa oportunidade de resolver aquilo que está ruim, né? De resolver. É aquela velha frase, né? Se a gente não pode contra o inimigo, junte-se a ele, num sentido mais amplo, assim, né? Da palavra. Porque a gente não tem como sair, não tem como fugir disso. Né? Então, por que não fazer isso ser melhor? Né? Por que não trabalhar isso de uma forma geral? Né? Então também é muito fácil a gente, né, os coaches, né, tem até um pessoal ali, eu acho muito engraçado esses memes, eu adoro, que eles fazem a gente refletir, né, falando assim que cadê os coaches agora, né, falando, né, saiam e sejam vocês as suas próprias vacinas, né, a gente não vai dar conta de tudo sempre, né, não adianta, né, chegar e falar assim, não, você consegue, você isso, você aquilo, não é bem assim que funciona. É muito, gente, é muito importante a gente olhar para dentro e falar assim, olha, até aqui eu não dou conta, né? A partir daqui eu não dou conta mais. Né? A partir daqui eu preciso do outro, eu preciso de ajuda. Né? A partir daqui eu não sei o que fazer, então é com os nossos limites também. Nós temos limites, né? E isso é importante de reconhecer, tanto em nós quanto no outro. Porque isso que eu vou falar agora que eu acho muito importante. Quando nós somos muito exigentes com nós mesmos, nós acabamos exigindo muito dos outros também. Então, a maioria dos conflitos em casa, a maioria dos conflitos no trabalho, às vezes é de uma alta exigência que passa para o outro de uma forma muito exagerada. Né? Então, o que eu estou exigindo, às vezes, da minha família, né? Que também não cabe para eles. Então, eu acho isso muito pertinente agora. Aliás, é mais uma questão, né? Além de lidar com nós mesmos, de olhar para dentro, a gente também tem que olhar para aquilo que nos constitui, porque nós não somos um só. É que quando eu falo assim, parece uma coisa tão automática, mas existe essa separação, né? Quando eu falo assim, olho para dentro, né? Para mim já entra todo o sistema, mas infelizmente, né, respeito também todas as outras abordagens que tem da psicologia do coaching que acabam fazendo essa dicotomia, essa separação, né? Mas eu não vejo como fazer isso. Nós somos seres de comunidade, né? Nós somos constituídos pelo outro. Então isso é bem importante também, né? Quem está em casa com problemas, ele sofrendo com a família também, vejo pessoas se isolando mais ainda. Nós já estamos isolados, né? A gente vai se isolar mais ainda nesse momento, né? Então agora é o momento de olhar para mim, olhar para o outro, olhar para as pessoas que estão ao meu redor e aprender a fazer com isso, né? Nós estamos aprendendo, ninguém nasceu pronto. Então agora nós vamos o quê? Aprender mais uma vez a lidar com outra forma diferente. Legal. Essa parte da dicotomia é fantástica, né? Na educação física a gente também não vê, né? Mas a gente ainda ouve muito, né?
Corpo são, corpo e espírito, né? Ou corpo e mente, né? Isso. São e mente sã, né? Corpore sano, né? E tal. E a gente percebe também que não estão desvinculados, né? É uma coisa só, na verdade. Você falou muito na última live, Lê, em equilíbrio, né? Eu percebo que agora é o momento de equilibrar, né? As energias, as vibrações. Quando você fala aí que, às vezes, a pessoa ela pede muito, ela julga muito também, né? Por um posicionamento interno de, bom, eu estou pedindo aquilo porque eu já estou num outro processo aqui, né? E às vezes as outras pessoas ainda não têm esse entendimento, elas ainda estão em uma outra área, né? Eu percebo que agora é um momento de equilíbrio, né? A gente equilibrar essas vibrações e equilibrar onde que a gente está nesses, né? Eu estou aqui, não dá para puxar a pessoa aqui, né? Digamos assim, goela acima, nem goela abaixo, né? Então eu tenho que tentar ser um pouquinho e essa pessoa, para a gente poder equilibrar tanto sentimento quanto carreira, enfim, todos esses processos, né? Isso faz sentido? Faz muito sentido. É aquilo que eu falava sobre a subjetividade, né? Cada pessoa, ela é diferente, ela tem experiências diferentes, ela está num momento de vida diferente. Tem pessoas que elaboram coisas com muito mais facilidade, tem outras que precisam de muito mais tempo. A resiliência. Nem todo mundo tem o mesmo grau de resiliência, que eu acho que é o mais importante aqui para conseguir um equilíbrio. É a resiliência, é a forma como a gente lida com as coisas. Né? E mais uma vez eu digo, não é que está errado, é que são formas diferentes de trabalhar. E isso a gente tem muita dificuldade de lidar com os limites do outro, né? Não só agora, mas de uma forma geral. A gente não sabe lidar com os limites. Principalmente se a gente está num patamar um pouquinho mais acima, assim, né, digamos, de reflexão, de autoconhecimento. A pessoa está ali embaixo, né? Isso é interessante isso, que você falou que acontece muito em terapia, né? Por exemplo, o psicólogo está lá atendendo, está percebendo o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Mas se a pessoa não está preparada para lidar com aquilo, para ouvir aquilo, para trabalhar aquilo, não vai adiantar. Né? Então a gente tem que preparar a pessoa para ela atingir um grau ali de compreensão para ela conseguir lidar com aquilo. Então, às vezes não adianta, né, você ficar puxando, ficar forçando, ficar falando, se a pessoa ela não conseguiu ter a mesma visão ainda. Né? Então, a gente precisa de empatia nesse sentido. Né? Empatia e respeito para saber que nem todo mundo tem a mesma percepção e a mesma visão. E ali a gente entra de novo na capacidade que nós temos que ter agora de paciência, que as pessoas não têm. Agora o momento é de paciência. Ninguém tem paciência para nada, todo mundo quer as coisas para ontem, rápido. Ninguém tem paciência com o outro, ninguém tem paciência com nada. E agora nós somos obrigados a ter paciência. Saber que as coisas acontecem num tempo, cada pessoa tem o seu tempo. Né? Até com nós mesmos, né? Acho que isso é importante também para conseguir esse equilíbrio, né? Para conseguir se sentir bem, a gente precisa ter paciência com nós mesmos, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer. Tem coisas que a gente não consegue dar conta ainda, e a gente se culpa por isso. Precisa existir essa paciência, né? Tudo é um processo. As coisas elas não vêm prontas, né? Então se a gente tem paciência com nós, a gente tem paciência com o outro também e vice-versa. Né? Então a gente precisa desenvolver isso na gente para a gente conseguir aplicar. A maioria das brigas e das discussões muitas vezes acontece também por falta de paciência, por falta de compreender o que aquilo significa para outra pessoa, o que significa para mim. Né? Então acho que passa muito por essa via também. Né? Percebe que são vários sentimentos que vêm juntos. Né? Aí a gente falou de equilíbrio, de resiliência, de paciência. São coisas que estão tudo juntas, né? E aí já entra a questão da ansiedade, que está ligada à paciência, à falta de paciência também. Né? Então, tá tudo meio junto, está tudo meio interligado nesse momento, eu acredito, né? Legal. Engraçado, até ontem eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, né? Eu, na verdade, recebi uma brincadeira e fiz lá e tal, e tinha que as pessoas acertar lá qual era a resposta e tal. E eu sou uma pessoa muito ativa, né? Você me conhece, sabe que eu estou sempre correndo, né? Eu brinco sempre, você não vai dormir? Bom, eu vou dormir quando eu morrer. Quando eu morrer, eu vou dormir bastante, vou descansar. Né? Uhum. Agora estou tendo
aprender a ficar um pouco mais tranquilo, na medida do possível, obviamente, né? Sim, sim. E aí a gente tem realmente, às vezes, uma dificuldade nesse mundo que era tão corrido, né? De lidar com as pessoas mais calmas, quem é muito ativo, né? Mais tranquilo. E a gente sempre tem a mania de achar que a gente está certo, né? Sim. Inclusive, às vezes, a gente sabe que a gente nem está tão certo, mas a gente precisa estar certo, né? E tem até aquele jargão que diz hoje, né? Você quer estar certo ou você quer ser feliz, né? Exato. E aí, Exatamente. engraçado que nessa brincadeira, eu acho que responderam-me lá uns 20, 30 pessoas, né? E das 30 pessoas que responderam, só 2 pessoas responderam corretamente aquela brincadeira, que precisava de um alto grau de, obviamente, de prestar atenção, né? E de muita paciência, talvez, porque a gente lê as coisas muito rápido e não presta atenção nas entrelinhas. Engraçado que, coincidentemente, as 2 pessoas nasceram, têm a mesma data de aniversário, e para quem é ligado em astrologia e tal, né? Que é 22 de setembro, elas são do signo de Virgem. E essa aí são signos extremamente criteriosos e metódicos e pacientes, muito calmos, muito tranquilos. E basicamente precisava haver um ponto no meio da frase, né? Essas 2 pessoas foram a única pessoa no meio daquele monte de gente que conseguiu enxergar esse ponto. E a gente está sempre preocupado em manter essa linha, que tem que ser rápido, e às vezes não é tão rápido assim, né? Às vezes esse alto grau é um alto grau de ansiedade, na verdade. Né? E acaba a gente passando muita coisa importante desapercebido que muda todo o sentido. Então, acho que esse é um momento de a gente estar pensando, né, sobre esses assuntos também, né? O quanto essas pessoas mais calmas, mais tranquilas podem e têm muito a oferecer, assim, não só como as pessoas que são muito mais rápidas, muito mais ativas e tal, né? Esse talvez seja o momento realmente de equilibrar, acho que você falou tudo aí, a gente estava, né? E outra coisa, a doença, eu recebi uma vez um livro, uma época que eu estava doente, há muitos anos, estava na faculdade ainda, de um professor meu, que também tinha uma visão muito, muito holística e muito mística dos processos que acontecem. Eu tive uma época um cálculo renal, ele olhou para mim e falou, a doença, né? Cálculo renal, órgãos pares, problema no relacionamento. E me deu um livro. Aquilo, obviamente, que teve uma intenção e um significado, né, muito mais amplo. E esse entendimento me deu um livro chamado A Doença como Caminho. A gente está vivendo agora uma patologia geral e mundial, né? E eu percebo pelo menos isso, espero que não ingenuamente, mas obviamente fazendo uma boa análise de conjuntura, de que a doença é o caminho, né? Obviamente que as baixas, as mortes são ruins, ninguém quer, eu não quero que tenha nenhuma, mas isso é uma realidade que está acontecendo, e eu acho que a gente precisa tirar uma boa lição disso tudo. É uma hora de se reconectar realmente, de verdade, né? Não aquela conexão fajuta, digamos assim, mas uma conexão verdadeira com o meu eu interior, se conectar com as coisas que estão à minha volta, seja com as pessoas, com a natureza, com o ar que respiramos, né? Que é algo invisível tanto quanto essa pandemia, mas é algo que a gente percebe por sentir, né? Por sentimento. Quer dizer, esse momento de reflexão de tudo que a gente estava degradando e poluindo, né? E condenando, né? E agora a gente precisa lidar com isso, seja na atmosfera do planeta, seja na atmosfera individual, enquanto ser humano, lidando com outro ser humano, lidando com a família, lidando com as coisas que a gente não consegue, às vezes, superar ou não gosta, e às vezes está ligado às pessoas, e não tem como abandonar agora, né? Pelo menos eu espero que não, a gente falava isso, chegou uma galera depois ali falando, talvez não tenha entendido isso, mas e aí? Será que realmente eu dou ouvidos aos posts e me isolo de pessoas negativas? Será que é possível agora
ou eu trago elas com a minha positividade e elas me atraem às vezes para enxergar esse mundo concretamente e não tão, né? Porque tem a sua contribuição também, essa pessoa não é negativa à toa, tem um medo instalado, tem uma questão talvez de, opa, fica ligado porque tem mais coisa, né? E às vezes o cara é muito positivo, como eu estou sendo aqui nesse momento, e é tão ingênuo que não consegue enxergar um ponto no meio do caminho que faz diferença na frase, né? Isso faz sentido, Lê? Faz sentido assim, porque nós sempre temos alguma coisa para acrescentar ao outro também, né? Sempre quando algum paciente fala para mim que tem uma coisa que irrita muito na outra pessoa, né? Que a gente sempre tem isso, né? Aquilo que a pessoa faz me irrita muito. Acho que isso é importante a gente observar. Se aquilo que aquela pessoa faz te irrita tanto, é importante prestar atenção, porque talvez tenha alguma coisa de você naquilo que você não gosta, né? Sempre tem. Então, às vezes, a gente julga o outro com o olhar em nós mesmos, né? Então, se tem alguma coisa que irrita tanto, porque aquilo tem alguma coisa dele que está dizendo sobre mim, né? Então, a gente sempre pode complementar, né, aquilo que o outro está passando também. Agora, não só agora, mas agora principalmente é momento para isso. Né? Não é momento de extremismo em lugar nenhum, nem de negatividade máximo, nem de positividade, porque também não está tudo lindo, a gente sabe que não. Né? Mas precisa haver o que, de novo? Um equilíbrio entre as duas coisas, né? Nós, por exemplo, antes corríamos o dia inteiro, o tempo todo, nós moramos numa cidade maravilhosa, que tem vários lugares maravilhosos, e que muitas vezes nós não dávamos valor, e eu tenho certeza que a partir do momento que nós saímos desse isolamento, essas coisas elas vão ter muito mais valor. Né? Então, isso é um dos pontos importantes também, para a gente aprender a valorizar aquilo que era uma coisa simples. Uma coisa simples como ir ao mercado, hoje em dia se tornou uma coisa muito difícil. Né? Então, isso vai servir muito para a gente avaliar depois essas coisas, essas pequenas coisas simples, né, que nós reclamávamos tanto antes. Então, hoje nós temos uma crença muito forte, né, isso de estar certo ou estar errado. A gente acredita que aquilo que a gente acredita é o correto. A gente tem uma crença naquilo. E aí a gente acaba ignorando tudo que for contrário. Né? Então, sempre quando fala assim, você tem que se blindar daquilo que te faz mal, né? Afastar as pessoas negativas, não é esse o sentido. O sentido é o quê? Que haja um filtro. Tudo que a gente ouve, a gente tem que ter um filtro. Até as notícias ruins, por exemplo. Elas têm que entrar, nós temos que filtrar e depois a gente vai sair com aquilo. Né? Então, se a pessoa te falou uma coisa que foi negativo para você, você vai filtrar, você vai pensar o que aquilo pode te acrescentar. Essa é a posição, é o que eu sempre ensino. O que isso pode te acrescentar? Tem alguma coisa de bom nisso? Às vezes tem alguma coisa importante que você pode tirar proveito daquilo. Se não tiver nada, tudo bem, né? Você filtra. Agora, se tiver uma coisa importante, você simplesmente vai ficar reagindo àquilo, né? Afastando. Então, as pessoas sempre têm algo de bom para nos acrescentar, algo de bom para nos oferecer. Por isso que afastar, isolar as pessoas nem sempre é o ideal. Às vezes, com uma coisinha pequena que você diz ali, você já consegue causar uma reflexão na pessoa. A gente quer se blindar de tudo ao mesmo tempo também, né? Nós queremos ser plenos, né? Ter uma áurea em cima e ninguém se aproxima e nada de ruim chega. E a vida não é assim. Se a gente pode também contaminar as pessoas com aquilo que a gente tem de bom, porque tanto a alegria quanto a tristeza, elas são coisas contagiantes, né? Se nós vivemos em um ambiente de pessoas negativas, de pessoas tristes, a gente acaba se contagiando com aquilo, né? Vocês podem parar para perceber em casa, se tem algum conflito, fica todo mundo naquele clima ruim. Se tem uma pessoa ali, né, que surge com uma atitude diferente, a probabilidade de mudar isso é muito grande também. Nós temos poder, né, e nós não percebemos. Ali quando você falou também, eu achei muito interessante da doença, né? Nós somatizamos muito as coisas no nosso corpo também. A doença em si, ela é uma somatória de emoções, muitas vezes, né? Então, isso é importante agora nesse momento também, eu acho, né? Que a gente fala muito de imunidade, né? Eu vi que o André falou muito ali, mas o nosso emocional está muito ligado à nossa imunidade também. Então, se nós não estamos bem, se nós não estamos, né, com o nosso psicológico bem, é muito provavelmente que a nossa imunidade não vai estar legal também. Então, isso é importante da gente analisar. O estresse é uma coisa que baixa muito a imunidade. Então, isso, às vezes o nosso corpo pede socorro, a gente não percebe. Tem muita coisa acontecendo, a gente vai só ignorando.
Então agora é momento de olhar para isso também, né? O que que não está legal nisso tudo, para a gente começar a pensar nessas questões psicológicas, principalmente agora. Uma das coisas que eu aprendi aí numa dessas imersões que eu fiz com um coach é Uhum. que as mudanças elas só acontecem quando a gente, geralmente nos acontecem quando a gente está sob forte impacto emocional, né? Isso. Dificilmente alguém muda por uma luz que aconteceu, uma conexão, né? Por isso que eu acho que a mudança sob forte impacto emocional ela está acontecendo e deve acontecer agora. Isso. Ontem eu falava numa live para empreendedores, aí para donos de academia do Brasil inteiro. Eu acho que eu fui o único que fiz o contraponto no sentido de, bom, e aí, quando que volta? Eu falei, não sei, mas eu espero que não seja tão breve assim. E por que isso? Porque eu acho que a gente ainda não chegou no auge da questão. Obviamente que eu espero que encontrem uma vacina, Uhum. né? A gente saia disso. Não estou falando em relação à doença, mas assim, em relação a esse estado, né, do Perfeito. pensamento realmente num momento difícil, eu espero que a gente continue com essa reflexão, independente da descoberta da vacina ou não, de uma cura, mas que a gente se cure realmente de coisas que estão aí o tempo inteiro rondando, né, o nosso imaginário, as nossas vidas, e acredito muito nisso. Isso só acontece porque as pessoas estão tendo que enfrentar uma situação que não lhes é típica, né, que é uma situação atípica e que envolve sofrimento, que envolve dor, né, e não é possível que depois da tempestade não venha a bonança, né? Então Uhum. acho que Exato. precisamos acreditar nisso. Só que essa bonança não vem por obra do divino, ela Não. vem exatamente a partir do momento que há uma consciência coletiva, né, nesse sentido de que as pessoas tenham um entendimento massivo do que é bom, do que é verdade, do que é positivo, do que faz bem para o coletivo, para esse planeta, para esse ecossistema onde a gente está instalado, né? E não só modificando. É, Exatamente. Isso é importante citar, eu acho também, né, que as pessoas elas não percebem, né, que justamente para a gente chegar num momento de mudança, né, de melhoria, a gente tem que passar por esse processo difícil. Eu percebo isso em terapia. As pessoas acham que vão fazer terapia, que vão sair de lá sorrindo todos os dias, maravilhosos e lindos, e quem faz terapia sabe que não é assim, não é um mar de rosas, né? O processo de autoconhecimento ele é um processo doloroso, né? Que nós temos que passar para chegar lá no crescimento, no autoconhecimento, né? Na glória final, enfim, e que também nem é uma coisa permanente, né? Talvez a gente tenha que voltar ali e trabalhar isso de novo. Então agora nós estamos passando justamente por esse grande impacto. E ele não poderia ser do todo positivo, né? Porque senão não existe mudança. Eu também concordo que não é momento ainda, porque as pessoas ainda não se conscientizaram do propósito de tudo isso, né? De uma mudança profunda, do que a gente vai fazer com isso, né? Eu sempre questiono, né? O que a gente faz com isso? A gente tem que saber o que fazer com as coisas, porque senão a gente não faz nada com aquilo que. Então, exatamente. isso é bem importante agora. Para a gente chegar lá, a gente precisa passar por esse processo. Ele, Acho que nosso tempo acabou. acho que a gente extrapolou o tempo e é tão fácil isso acontecer, né? Pois então, como de costume. Olha, eu vou pedir Nós para queríamos até porque abrir. Ah, eu abrir para pergunta, né? pois Acho que então, podemos nós queríamos abrir. mais uns 5 minutinhos aí, enquanto eu até me organizo aqui para a nossa live na sequência de combat. Se alguém tiver alguma pergunta aí, até para a gente responder no ar, mas de repente daqui a pouco com vídeo gravado e tal, as perguntas das pessoas, a galera tiver anotado aí. Enquanto a galera faz as perguntas, se você pudesse deixar uma mensagem aí final, né, Posso. Uhum. sobre tudo isso que está acontecendo, sobre a nossa live, enfim, né? Eu vou deixar a minha antes aqui e vou te dar a palavra enquanto eu me organizo aqui para a próxima aula. Eu queria dizer que isso não é uma crise, isso é uma oportunidade disfarçada. Eu tenho falado isso vez em quando por aí. Tem até um livro que esse é o título. Leiam
porque eu acho que é realmente isso, a gente tem a oportunidade de criar as nossas modificações em relação a tudo, tá? E antecipadamente te agradeço, já te convidando para uma próxima, tá bom? Muito bom poder compartilhar aí desses conceitos e aprender muito com você. E é isso, fico aí, deixo com você a palavra final agora. Beleza, obrigada, tá, Vitor? Beijão. Beijão, tchau, tchau. Então tá, pessoal, vou continuar com vocês aqui agora, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem mandar ali, na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? E bom, a mensagem que eu deixo para vocês de hoje, de tudo isso que nós conversamos agora, né, é que sim, nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento onde vão surgindo pensamentos ruins, situações complicadas, sentimentos, né, diversos, ansiedade, medo, pânico, tristeza, e tudo isso faz parte da nossa vivência como ser humano. A única diferença é que agora eles vêm tudo junto, né? Então, primeira coisa que eu acho importante, né, de deixar como mensagem para vocês é que vocês consigam se respeitar nesse momento, né? Respeitar os limites, respeitar que talvez não é todo dia que vocês vão estar bem e saber reconhecer que às vezes precisa de ajuda, né? Que às vezes a gente vai precisar do outro, que às vezes a gente vai precisar trabalhar algumas questões. Então, olhar para dentro com mais carinho também, né? Ver aquilo de bom que vocês podem aprender com tudo isso, que nem sempre ficar sem fazer nada é sinônimo de improdução, é sinônimo de inutilidade, de saber respeitar os limites de vocês e os limites do outro, né, de reaprender a conviver, reaprender a viver, reaprender a lidar com o ócio, lidar com aquilo que a gente não pode lidar, com as preocupações. E a principal fonte de tudo isso são os nossos pensamentos, são as nossas crenças. Quando a gente entende o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente consegue trabalhar melhor tudo isso, tá bom? Incompatibilidade de gênio. Aqui teve uma pessoa que perguntou aqui, né? Uma dica para lidar com a incompatibilidade de gênio. Isso acontece muito em todos os lugares, né? Não só em casa, mas no trabalho, enfim, em qualquer outro lugar. E é aquilo que nós falamos sobre o respeito. Eu respeitar o tempo do outro, respeitar que o outro, ele teve uma vivência diferente. Às vezes a gente tende a julgar muito. Pode ser que para você aquilo que a pessoa fez seja o fim do mundo, pode ser que seja um conceito ali que para você não é legal, né? Que é até visto como uma vivia dessa forma, ela aprendeu a viver dessa forma, né? Então é importante a gente compreender por que uma pessoa age de determinada maneira. Quando a gente compreende por que o outro tem determinada atitude, a gente consegue lidar melhor com isso. Né? Então eu sempre falo assim, quando tem uma pessoa, né, que tem uma ideia muito discrepante da nossa, ou que tem atitudes que a gente não concorda, é importante sempre deixar reflexão para aquela pessoa também, né? Sempre responder a ela de uma forma reflexiva, causando reflexão e não em forma de julgamento. Podem prestar atenção que tudo aquilo que vem como julgamento para a gente acaba tapando os ouvidos. A gente já vem se defender, vem na defensiva e não percebe. Agora, aquilo que vem como reflexão, né? Saber respeitar, a gente não vai ignorar completamente aquela pessoa que a gente convive, mas a gente pode causar nela, né? Então eu acho que é isso que é importante, a forma que a gente lida com aquilo que vem. Às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar aquela pessoa a melhorar nesse sentido também. E tudo aquilo que a gente não pode mudar, né? Porque eu também não acho interessante a gente querer mudar tudo nas pessoas. Tudo aquilo que a gente não pode mudar, a gente tem que aprender a conviver, né? A gente não tem como se isolar completamente de tudo isso, tá bom? Então a gente tem que aprender a viver com as diferenças também. Como é que a gente aprende a viver com as diferenças? Respeitando o outro, respeitando aquilo que oferecer, que nem sempre é a mesma coisa que eu, né? E é muito difícil mesmo, né? Eu acho que esse é um dos passos mais difíceis, porque a gente tem uma crença fixa, né? Às vezes a gente pode ter certeza uma hora para outra, mas a gente pode sim e deve causar uma reflexão, né? Olha, eu não estou te julgando, mas você já pensou sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Causando novas formas de pensar. Então, eu acho que isso é uma das formas
talvez mais inteligentes da gente lidar com aquilo que a gente não pode mudar completamente. Tá bom? Acho que deu para esclarecer um pouquinho, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma dúvida, depois vocês podem me chamar também no direct, não tem problema, tá bom, pessoal? Eu quero que a partir dessa live vocês comecem a perceber, né, que os nossos sentimentos a gente vai ter que lidar o tempo todo. E que se agora a gente está tendo essa oportunidade, né, de lidar com eles, é melhor, porque quando a gente voltar para a nossa vida cotidiana, a gente volta mais forte, a gente volta sabendo lidar com muitas coisas. Então aproveitem essa oportunidade também para sentir as coisas de verdade, sabe? A gente tem que aprender a sentir tristeza, sentir medo, sentir raiva e saber que não é o fim do mundo. Sentimentos. É importante. Nós psicólogos também precisamos de terapia, né? Também precisamos de ajuda. Então nós somos todos seres humanos aqui tentando ser pessoas melhores. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu tenho para dar para vocês agora, né? Que nós estamos sempre buscando ser pessoas melhores aqui dentro. Isso, empatia com o outro e empatia com nós mesmos, né? Que eu acho que é importante também. Tudo aquilo que é para mim é para o outro. Vitor foi, voltou e eu vou aqui falando. Que bom que você continuou, eu achei que tivesse caído aqui, viu? Acho que travou um pouquinho aqui. Legal, Lê. Não sei se você... Eu não consegui ouvir, não sei se você conseguiu dar uma mensagem. Infelizmente, são 6h10 agora. A gente vai para uma aula e hoje, ó... Comba. Vai ser forte o negócio, a gente vai bater essa mesmo. Eu quero ver, hein? Não precisa ver só não, vem treinar para você também. Vou treinar também, com certeza. Legal. Então tá bom, Vitor. Vamos dar um chute na preguiça e uma surra nessa pandemia hoje. E aí, então, vou te cobrar que você faça e depois posta lá para a galera ver que o psicólogo também treina. Mas com certeza, eu tô aí todo dia treinando firme. Vamos lá, então. Vou ficar aí com vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, vocês vão mandando e depois a gente vai respondendo aí as perguntas, tá bom? Tá bom, Lê. Então tá bom. Eu vou finalizar essa live e já abro novamente para a gente poder ter tempo, tá bom? 2 minutos no máximo aí a gente começa. Tchau, tchau.